Olá pessoal, Ah, novamente vamos dar continuidade então ao nosso curso Projetista Microgerador Solar Fotovoltaico conectado à rede de distribuição. Nessa aula de número 5 nós vamos iniciar aqui os componentes básicos, né, de um gerador, de um microgerador solar fotovoltaico. Nessa aula iremos tratar especificamente dos módulos fotovoltaicos, né, aí mais conhecidos como as placas solares. E nós vamos dividir esse conceito aqui, né, esses componentes, em duas partes, tá? Então vamos lá. Bom, nesta aula, né, nós vamos revisar aqui rapidamente aí o capítulo anterior, né, a aula anterior. Vamos falar especificamente da célula fotovoltaica, né, dos efeitos, de como é que é produzido aí a energia, tá, pelos painéis solares, né, pelas placas solares. Trataremos especificamente dos módulos fotovoltaicos, né, sobre os seus tipos, as tecnologias disponíveis aí, principalmente no mercado nacional. Vamos falar aí das características mecânicas, né, construtivas desses módulos aqui para vocês. Aí, concluindo aqui com o resumo final. Então, iniciando aqui na nossa primeira parte, né, falando aqui sobre a aula anterior, nós vimos então o conceito de radiação solar, né? Aí disponível, né, pelos raios solares, né, essa energia que chega à Terra. Vimos as principais grandezas elétricas, né, importante para o nosso desenvolvimento do nosso projeto, né? A radiação solar, que se divide praticamente aí entre o valor instantâneo, né, que é a nossa potência, a nossa irradiância, potência, né, dada principalmente em watts por metro quadrado, né, e essa potência instantânea integrada no tempo nos dá a energia, normalmente aí em watt-hora por metro quadrado, né, quilowatt-hora por metro quadrado, tá, ou megawatt, gigawatt hora por metro quadrado. Tá? Vimos também os aparelhos, né, os principais aparelhos, né, de medição, tá? Piranômetro, sensor de silício, tá? Como são feitos os cálculos da irradiância, né, principalmente os cálculos da irradiância, a nossa hora de sol pleno, né, como é que é calculado isso aí, muito útil para o desenvolvimento do nosso projeto. A gente vai rever isso novamente quando a gente estiver trabalhando no projeto especificamente, tá? E como a gente consegue os dados, né, como é que a gente consegue os dados aí disponíveis no Brasil, né, principalmente pelo Atlas Solar Brasileiro, e aí foi publicado, né, a segunda edição em 2017 e disponível pelo site do CRESESP. Então isso foi o nosso conteúdo da aula anterior, né, e agora o nosso objetivo, né, que aí trata dos componentes básicos, né, aqui nós temos aí uma panorâmica, né, do nosso objetivo, né, desde aí dos módulos, né, os sistemas de proteção em corrente contínua, nosso inversor, sistema de proteção em corrente alternada, conectando com a rede elétrica. Nosso primeiro passo aqui, então, é conhecer aqui os módulos, as placas solares, né? É isso que nós vamos trabalhar. Bom, falando então sobre o efeito fotoelétrico, né? Como é que funciona isso, né? Essa característica da emissão dos elétrons para fora da superfície de um material quando ele é exposto à luz, tá? Esses materiais, né, têm uma característica interessante, nós vamos ver aí, né, nesta aula. Primeiro, né, os elétrons, eles são ejetados, né, são extraídos, né, se a energia da irradiação for suficiente para isto. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, né, o exemplo do material potássio. O material potássio, ele tem uma energia intrínseca, né, de 2 eletronvolts. Então, quando a energia do fóton, né, aí chega nesse material sendo superior a 2 eletronvolts, eu consigo extrair um elétron, né, chamado de elétron, aí do meu material. Então, pegando aqui o exemplo do potássio, né, se a tensão aí, né, for menor do que 2 eletronvolts, eu não tenho essa reação, né, eu não tenho elétrons. Se eu conseguir um valor superior, eu consigo extrair em uma certa velocidade esse material, né? Ou, é claro, né, um valor bem maior, eu consigo uma velocidade maior. A grande questão é que às vezes essa extração pode trazer recombinação, mas a princípio é isso. Então
Então os elétrons tendem a retornar ao material, tá? Porque eles vão ficar faltando, então ele precisa, essa reação aí, ela precisa ser forte para extrair esse material, para extrair esse elétron. Tá? De uma forma bem geral, né, o efeito fotovoltaico, ele surge uma diferença de potencial, uma tensão elétrica entre os terminais do semicondutor, né, quando exposto à luz. Então, ao expor um material semicondutor, né, normalmente o material semicondutor aí é do tipo N, do tipo P, aí vem lá da eletrônica, uma revisão aí da eletrônica, né, nós temos aí a formação dos pares elétron-lacunas. Tá? Os elétrons fotogerados, né, visto anteriormente, são movidos para o material N, e as lacunas, né, em direção ao material tipo P. E aí nós chamamos, né, o material N carregado de elétrons, né, então ele fica ali carregado eletricamente negativo, né, e o material do tipo P, né, com a falta de elétrons, né, então tem uma carga excessiva, aí, majoritariamente de lacunas, considerando aí o terminal positivo. Tá? Então aí esses elétrons e lacunas são mantidos afastados por uma barreira, um potencial intrínseco aí à parte dos semicondutores. Quando os elétrons, né, conseguem circular por um circuito externo, isso vai trazer uma corrente e, é claro, né, esses elétrons que estão aqui na parte do material N entrarão para o material do tipo P, criando então uma tensão elétrica. De forma a conhecer um pouquinho da história, a primeira célula fotovoltaica ela foi aí, datada aí por volta de 1954, né? Então nós não temos aí 100 anos, né, de tecnologia, tá? E as primeiras células com uma eficiência na ordem de 6%. O que significa isso? De 100% da energia disponível, né, da radiação solar, apenas 6% era convertida em eletricidade. De uma forma bem geral, né, aí a tecnologia vem se desenvolvendo, mas de uma forma geral, o que nós temos aí nas células fotovoltaicas são um contato traseiro, né, que seria o nosso material do tipo P, tá? A base, né, do material, um material do tipo emissor, tá? Os contatos, né, superiores. De uma forma bem geral, né, a nossa célula fotovoltaica ela se caracteriza aí com uma estrutura formada por camadas, né? Nós temos aí na parte inferior o contato traseiro, onde vai extrair aí vamos dizer assim, o polo positivo da minha célula, tá? E um contato frontal, né, que seria aqui as minhas linhas, chamado também de dedos coletores, tá? Essas linhas que vão extrair aí o polo negativo, né, do meu módulo. Além disso, nós temos aí algumas camadas para diminuir a reflexão, né, e a perda dessa energia, tá, da base emissora. Esse gráfico aqui, é produzido pela NREL, ele traz para nós algumas características interessantes da evolução da tecnologia, desde aí de 1975, né, então praticamente aí quase 50 anos, né, um pouco menos de 50 anos, a evolução desse mercado comercial. E nós destacamos aqui principalmente os emergentes, né, as tecnologias emergentes, principalmente aqui as células de perovskita. Depois eu vou até deixar um comentário aqui, um vídeo comentário com vocês, para vocês verem, que é o comentário do professor Ricardo, da Universidade Federal de Santa Catarina, falando sobre essa tecnologia, que avança rapidamente nos últimos anos, melhorando a eficiência e baixando custos. Então isso vai evoluir muito para os próximos anos. Baixa-se custo, melhora-se os ganhos e aí nas instalações, tá? Além disso, nós temos os materiais de múltiplas junções, tá? Elas têm uma eficiência bem superior, que praticamente são utilizadas aí na NASA, né, nos satélites, mas isso já começa a entrar no mercado comercial, e com certeza vai trazer também ganhos para essa evolução nos próximos anos. Bom, como é que é composto então, né,
Um material, né, os semicondutores, aquela junção do tipo P e do tipo N, ela consegue converter a energia, né, no caso a minha célula fotovoltaica, ela vai converter isso diretamente em energia elétrica. Tá? Então os raios, ao incidir sobre esses materiais semicondutores, né, faz surgir uma tensão na ordem de mais ou menos 0,6 volts, e depende muito da tecnologia, 0,6, 0,7 volts, que praticamente é aquela tensão de um diodo, quando a gente vê lá na eletrônica analógica. Tá? Um dispositivo ligado nesse terminal, ele consegue então extrair aí o que? Uma tensão e uma corrente. Corrente contínua, tensão contínua também. E, pela lei de Ohm, né, a potência é a multiplicação dessa tensão pela corrente. Tá? Então, P é igual a V vezes I. Né? E, no tempo, nós temos a energia. Tá? Então, nós temos a energia em watt-hora. Então, nós temos que gravar isso, né? Potência, né? A potência do módulo. Normalmente, essa potência, nós vamos ver mais à frente, ela é dada em pico, valores pico, né? Então, WP, né? Watt pico. A gente vai ver isso mais à frente. Bom, de uma forma aí bem geral, né? Nós temos aqui os valores nessa corrida de tecnologia, né? Então, nós temos aí hoje as principais tecnologias são os materiais do tipo cristalino e filmes fino. Né? Dentro do cristalinos, os monocristalinos e o policristalino. Tá? Dentro de filmes finos, né, nós temos aí o cobre, índio, galho e selênio, o telurito de cádmio e o silício amorfo propriamente dito. Todas eles têm aí as suas tensões, né, de circuito aberto, os valores de tensão de circuito aberto, os valores de corrente por centímetro ao quadrado. Né? Aqui é fator de forma, né, a gente vai ver isso depois em aula. O fator de forma também traz aí a eficiência dos nossos sistemas. Né? Dentro dos sistemas eficientes, né, hoje comercialmente, os monocristalinos são os mais eficientes aí, né, na conversão da energia propriamente dita. E aí falando agora, né, da evolução, né, das células fotovoltaicas que nós vimos, né, converte a energia diretamente em energia elétrica, né, a energia do sol em energia elétrica. Essas células é a menor parte, né, de um módulo. Então, um módulo, na verdade, é um conjunto de células interligadas e encapsuladas. Né? Esse módulo, vamos ver mais à frente a sua característica mecânica, tá? Mas ele tende a trabalhar aí de uma forma de ligação em série. Então, as células são ligadas em série neste módulo, tá? Percorrendo aí todas as células. Bom, e aí é claro, né, um conjunto de módulos nos traz então o arranjo. O arranjo, então, na verdade, é um conjunto de módulos interligados, né, e montados de forma a criar uma estrutura única. E aí nós brincamos, né? Nós brincamos muito porque o que nós temos aqui são placas, né? Placas de veículos automotivos, né, carros e motos. Aliás, até foi atualizado. Mas brincamos porque o mercado todo chama os nossos módulos fotovoltaicos, né, de placa. Tá? Mas na verdade o nome aí, né, na academia nós chamamos aí, são os módulos fotovoltaicos, mas comercialmente aí todo mundo chama esses módulos de placa. Né? Mas aí que nós trabalha aqui na academia, correto então seria os módulos fotovoltaicos. E esses módulos fotovoltaicos, né, eles têm hoje praticamente 3 tipos, né, comercialmente falando: mono, poli e filmes finos. E a gente consegue identificar algumas coisas, né? O monocristalino, sempre a gente vai conseguir ver, devido à sua construção, ver aqui essas pequenas pontos brancos, né, nos módulos, devido à questão do corte das células. Já os policristalinos, né, não tem esses pontos, a gente consegue ver uma cor um pouquinho mais azulada, né? E os filmes finos, né, mais homogêneos. E é claro, né, surgimento das novas tecnologias, né, e vai aumentando a eficiência e reduzindo custos, né. A tecnologia PERC, nós vamos ver isso, porque na verdade ela se mistura entre essas tecnologias de monocristalino, policristalino, né, e os modos de heterojunção. Então vamos ver também à frente, falar um pouquinho sobre eles. Né. Aí tem os modos bifaciais, né, e outras características que a gente também vai ver durante o curso.
Bom, de forma bem resumida, né, os módulos monocristalino, eles são silício único, né, ultra puro, tá? Tem um melhor rendimento, tem uma cor, um azul escuro, né, mais voltada para o preto, né, e é claro, né, acaba tendo um custo mais alto devido a essa questão construtiva. Já os policristalinos, eles são um tipo de silício purificado, né, fundido em bloco, tem um rendimento levemente inferior, né, uma cor mais uniforme, azul, né, e claro, né, preço competitivo, isso atrai o mercado. Tá? E por fim, né, os filmes finos aqui trazem para nós são depósitos de silício amorfo, tem um rendimento baixo comparado ao policristalino e o monocristalino, tá? São menos utilizados comercialmente, porém, né, eles têm algumas características que nós vamos ver aí à frente sobre o uso desses materiais, né? Claro, principalmente porque podem ser flexíveis. Bom, abrindo aqui um parênteses, né, vamos falar um pouquinho sobre essa tecnologia PERC, a Half Cell e bifacial, são tecnologias aí bem presentes no nosso mercado comercial nacional, né, e entender um pouquinho dessas tecnologias, né. Então, na verdade, na fabricação dos módulos, nós podemos destacar que hoje, né, a grande base de módulos disponíveis comercialmente são os policristalinos e os monocristalinos, principalmente devido à sua eficiência. E aí, né, entre esses módulos, policristalino e monocristalino, é comumente encontrado no mercado nacional o que? As células padrão, né, puramente monocristalino, ou aí, né, integrados aí, né, com as tecnologias Half Cell, a tecnologia PERC e os bifaciais. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui em seguida. Bom, a tecnologia PERC, né, pelo nome diz aí, são os módulos emissor passivado, né, ou com contato traseiro. Basicamente, essa tecnologia, de forma bem resumida, ela trata de uma camada refletiva, né, que vai melhorar aí o desempenho, né, dos nossos módulos. Então aqui nós temos aqui uma célula padrão, como nós já vimos anteriormente, ela tem lá os dedos coletores, né, que é a parte de os contatos para extrair lá o polo negativo, a parte de alumínio que vai extrair o polo positivo, da minha célula. E na tecnologia PERC, né, o que se faz é incluir uma camada passiva, tanto na parte superior como na parte inferior, e ao mesmo tempo também aí, criando algumas camadas a mais de forma a melhorar o rendimento. Vamos ver. Aqui nós temos, né, mostrando aqui essa tecnologia PERC, que na parte da irradiação de uma célula padrão, os raios solares eles tendem a se dispersar, né? Eu não consigo aproveitar todos os meus raios solares ao atingir aqui o meu material. Quando eu incluo essa camada essas camadas na minha tecnologia PERC, né, essa camada passiva, né, que nós chamamos, ela cria algumas características, entre elas, né, um efeito de reflexão, né, e isso eu consigo aproveitar um pouco mais, né, porque esse material que seria perdido atravessando a minha célula, ela retorna e eu consigo melhorar um pouco o meu rendimento, principalmente pela inclusão aí dessas camadas que eu vou incluir nessa tecnologia PERC. Então, basicamente, ela tem essa características, né? Isso faz melhorar aí a energia obtida, né? O ganho de energia dentro do meu módulo. Já a tecnologia Half Cell, ela tem uma característica interessante, né? A tecnologia Half Cell, ela consiste na construção de módulos com células cortadas ao meio, no lugar de uma célula tradicional, né? Ou seja, aqui eu tenho uma célula que eu corto no meio, basicamente isso. E aí, é interessante, né? Eu posso incluir isso
tanto na tecnologia de módulos policristalino como monocristalino, e ao mesmo tempo também a tecnologia PERC dentro do Half Cell. Tá? Então, tudo isso vai melhorando cada vez mais o ganho dos meus módulos. Então, isso vai melhorando o aumento da eficiência desses módulos. Trazendo aqui de forma rápida, né, nos interessa, né, ou seja, quando eu corto uma célula ao meio, podemos dizer também que eu estou cortando pela metade a corrente que ele vai produzir. Tá? E aí, se nós lembrarmos aqui de um efeito lá dos conceitos básicos de eletricidade, que é o efeito de perda de potência, né, por efeito Joule. A perda de potência por efeito Joule é dado por essa fórmula, né, onde eu tenho a resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa resistência está intrínseca ao material construtivo. Bom, se está elevada ao quadrado a corrente, quando eu corto uma célula, né, a célula pela metade, o que acontece é que eu vou reduzir 4 vezes aqui, né, na minha forma original, porque a resistência continua a mesma, eu vou reduzir aqui 4 vezes na minha célula a potência de perda. Então, isso melhora a eficiência do meu sistema de forma geral. Além disso, devido à sua questão de construtiva, né, normalmente eu divido o meu módulo em 2 partes, porque eu tenho aí half cell, por isso que eles têm aí normalmente o dobro de células, né, porque são células cortadas. Dependendo da sombra, eu tenho uma perca de energia apenas em uma parte do módulo, tá? E a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, na parte dos conceitos elétricos, né? E aí, se for um módulo normal, né, um módulo com células inteiras, dependendo da sombra, eu perco toda a energia, tá? Toda a energia produzida pelo painel. Já isso também melhora ganhos obtidos aí pela tecnologia Half Cell, né? Além disso, né, eu tenho uma maior distribuição aqui dos meus diodos de bypass. A gente vai ver também um pouquinho sobre essas características elétricas, né, dos diodos de bypass, porque no módulo tradicional eu tenho uma única caixa. Aqui eu consigo dividir em múltiplas caixas de junção. Isso também traz ganhos positivos, né, reduzindo aquecimento, né, porque esses diodos eles aquecem e traz prejuízo ao meu módulo quando tem um módulo tradicional. Então isso são ganhos, né, melhorias de ganhos da tecnologia Half Cell. E aí por fim aqui, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a bifacial, porque tem crescido muito essa tecnologia. Na verdade, o que nós temos são módulos que têm aí células tanto na parte frontal como na parte traseira, tá? E isso também, né, vai trazer ganhos. Mas é claro, né, esses ganhos, como a própria figura mostra, né, eu tenho a energia dos raios diretamente sobre meus módulos e também a energia refletida, né, refletida tanto pelas nuvens como pelos módulos traseiros. Mas isso só vai acontecer, claro, né, se os meus módulos tiverem uma elevação. Se eles estiverem colado com o telhado, né, eu não tenho esses ganhos. O que é importante informar? Na hora de fazer o nosso projeto, nós vamos verificar que a conexão dos módulos com meus inversores tem uma característica muito importante, principalmente com a tensão, né? Tanto a tensão de operação como a tensão de circuito aberto. E mesmo um módulo, né, bifacial que aumenta os ganhos, né, dependendo aí da região, tá? As tensões elas permanecem constantes, né? Porque depende principalmente aí da temperatura das células, e a temperatura não muda nesses casos especificamente. Então isso vai ser importante na hora de desenvolver os projetos. Então basicamente eu posso continuar aí com a primeira fileira aqui e a gente vai vendo durante o exemplo no projeto nas nossas próximas aulas. Bom, então nós vimos aí, né, as células fotovoltaicas integrando os meus módulos fotovoltaicos. Essas células podem ser divididas ao meio, né, criando aí os módulos Half Cell. Podem ter inclusão de cápsulas, material encapsulantes aí, de forma a aumentar o ganho, né, que são a tecnologia PERC, tá? E pode ser colocado também na traseira desses módulos, tá? Então as células integradas ao módulo, os módulos integrados ao meu arranjo, e o meu arranjo, é claro, né, ao meu sistema solar completamente.
Bom, na última parte, né, vamos falar um pouquinho das características mecânicas, né, de uma forma bem geral, né, o modo aqui, em modo cristalino, ele é constituído de várias partes, tá? Olhando aqui a figura, a gente consegue ver, né, se nós lembrarmos que a parte superior é do tipo N e a parte inferior do tipo P, tá? Se os módulos estão ligados em série, então eu tenho aqui, pegando o negativo da célula anterior, ligando por baixo na célula posterior. Depois, novamente, né, o negativo na parte da célula, tá, ligando por baixo na célula anterior. A gente não consegue ver isso de longe, tem que chegar muito próximo para ver essas ligações. Olhando assim de longe, parece que estão todas interligadas normalmente, né, uma atrás da outra, mas tem uma características aqui. Além disso, nós temos uma moldura de alumínio, né, que vai trazer uma rigidez mecânica, né, para esses módulos. Vidros temperados, né, um processo de material encapsulante, né, de forma a reduzir aí, a reflexão dos raios solares. A célula propriamente dita, né, que são ligadas em série dessa configuração. Novamente um outro material encapsulante, né, a lâmina traseira, que vai trazer também rigidez, né, e a caixa de junção, onde fica ali a ligação desses conectores e os diodos de bypass. Importante destacar que, e nós vamos ver depois aqui, eu vou deixar também um vídeo para vocês assistirem sobre a questão do pisar sobre os módulos, né? Então nós temos aí algumas pessoas indicando que possa não pisar nos módulos fotovoltaicos, quais são os prejuízos que ocorrem ao fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque pode realmente diminuir aí a vida útil dos módulos quando você pisa sobre eles. Bom, destacamos então nos módulos a proteção da célula, né? A proteção mecânica, tanto do processo de encapsulamento, né? As células são frágeis, a proteção química, né? Devido à questão de corrosão, né? E das interconexões, os isolamentos elétricos, né? As conexões das células, né? Os seus terminais, proteção contra variação de temperatura e choque. Né? Na parte superior também nós temos o vidro, né? Um vidro temperado, endurecido. A gente não consegue trocar esse vidro, né? Eu já vi pessoas tentando aí trocar o vidro depois que ele trinca, mas aí já perdeu o módulo. Tá? Também tem uma superfície de autolimpante, né? Essa ação autolimpante da chuva é importante para retirar a poeira. Tá? Normalmente se faz uma manutenção no mínimo anual, né? No mínimo 1 ou 2 vezes no ano, para poder manter a limpeza dos módulos. Evitar, é claro, né, o uso de material agressivos, né? Normalmente a água já é o suficiente, né? Um pano, uma pequena escova macia para poder limpar esses módulos. Novamente falamos aqui sobre o vidro, né? Comum, triangular. A selador das bordas, né? Resinas de alta qualidade, né? Que vai ser resistente à ação ultravioleta, né? Porque exposto ao sol o dia todo, né? Então isso vai trazer também a questão da durabilidade da célula, né? Que está associada ao não desgaste dessas partes ativas no meio terrestre. A vida útil desses módulos, ela tende a chegar numa faixa de 25 a 30 anos, que normalmente é aí a vida útil do nosso projeto. Tá? Então o pessoal estima aí de 25 a 30 anos. Então nós temos que imaginar como é que seria essa produção. Se nós pegarmos aí os materiais do Brasil, nós temos aí a Universidade Federal de Santa Catarina comemorando acho que o primeiro sistema aí produzindo energia desde completando 20 anos, se não me engano, ano passado, acho que foi 2002 a instalação da primeira usina conectada à rede na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, vimos aí então os módulos monocristalinos e policristalinos, né? Os monos têm esses buraquinhos, né, que a gente consegue ver, tá? Aí os módulos mais antigos de 36 células, esses buracos eram bem mais evidentes e vem evoluindo, né, reduzindo um pouco mais esses buraquinhos aí. Aí nós temos tanto mono como policristalino, tá? De 36 células, de 60 células, que praticamente já sumiu do mercado. Tá? Hoje no mercado nós encontramos a maioria nas 72 células e 144, quando trabalhamos com half cell.
né? No entanto, a tecnologia não para. Ela avança a cada semestre com novas tecnologias aí disponíveis no mercado. Tá? Os módulos, como comentamos, de silício amorfos são pouco utilizados no mercado, porém eles têm aí umas tecnologias interessantes, né? Por poderem ser dobráveis, e isso ajuda a trabalhar na arquitetura, na integração com a arquitetura, né? De uma forma mais amigável, tá? Além de também poder substituir fachadas de vidros, né? Já existe projetos substituindo fachadas de vidro por módulos que produzem a eletricidade. Tá? Podemos falar das garantias, né? Garantias dos nossos sistemas, né? As garantias, elas se estendem ao longo dos 25 anos dos módulos. Aqui nós temos exemplos que mostram aí que esses módulos têm uma perda por ano da potência aí disponível, né, nos datasheets de vários fabricantes aqui que podemos mostrar uma perca aí de um pouco menos de 1% ao ano, tá? O que indica que ao final de 25 anos nós teremos uma perda total de energia na ordem aí dos 80%. É claro que módulos mais eficientes essa perda pode ser menor, né? Essa garantia então ela indica que o fabricante que daqui 25 anos o meu módulo vai produzir aí 86%, né, 80% do valor inicial, né, no ano inicial. Isso tem que ser considerado também no nosso projeto, quando se faz principalmente análises econômicas do nosso projeto. Por fim, né, falamos aqui do Inmetro, certificações do Inmetro, né, é importante compreender que os módulos precisam ser adequadas, né, passar por essa certificação do Inmetro no Brasil, e os módulos só podem ser aí utilizados nos nossos projetos, módulos certificados, né, e etiquetados para isso. Algumas concessionárias, nem todas, mas algumas concessionárias solicitam o registro do Inmetro dos módulos fotovoltaicos. A CEMIG não exige isso, né, mas nós precisamos atentar a essas questões. Bom, por fim, né, resumindo a nossa aula de hoje, então nós vimos aí os nossos primeiros componentes, né, nosso módulo fotovoltaico, as placas fotovoltaicas, né, nessa primeira parte aí do nosso projeto. Tá? Vimos como é que é feito aí o efeito fotovoltaico, né, o surgimento da tensão e da corrente elétrica em uma célula. Tá? Vimos aí também os tipos de tecnologias disponíveis comercialmente, né, desde os módulos mono, poli e silício amorfo, assim também como as tecnologias, né, tecnologias PERC, tecnologias bifaciais e a tecnologia PERC bifacial e fugiu agora. PERC bifacial e half cell. Vimos aqui também a tecnologia de monocristalino, policristalino e silício amorfo, bem como as tecnologias que podem integrar elas, né, principalmente aqui policristalino e monocristalino, que é a tecnologia PERC, half cell e células bifaciais, né, módulos bifaciais, que eu posso aproveitar as costas para gerar energia. Por fim, né, vimos as características mecânicas, como é que é construído mecanicamente esses módulos, né, como eles são encapsulados e ligados eletricamente. E nós vamos continuar na nossa segunda parte, a parte elétrica, né, as características elétricas dos módulos, né, como é que funciona isso e como é que isso vai ser importante para o nosso curso, né, nosso projeto. Na nossa próxima aula a gente vai falar exatamente sobre isso, ok?